O fonoarticulatório é importante para a gente trabalhar, identificar, porque às vezes o paciente não tem a questão da dificuldade fonológica, ele consegue ouvir muito bem, mas ele está com questões articulatórias. Então você vai perceber isso aplicando esse teste. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. A gente falou aqui, então, da área da linguagem, então eu vou trazer para vocês dois instrumentos que eu utilizo de avaliação de consciência fonológica, tá? Então, o primeiro instrumento que eu quero trazer para vocês é um instrumento bem conhecido, tá? Muita gente conhece esse instrumento, é da editora Pearson, tá? É uma das editoras mais, assim, reconhecidas no mundo inteiro com relação a testes, tá? Psicológicos, neuropsicológicos, tá? Que é o Confias, tá? O Confias, então, o próprio nome já diz, né? Que é a consciência fonológica instrumento sequencial. Esse é o nome dele, tá? Então, é um instrumento aí, ó. Confias significa consciência fonológica, instrumento de avaliação sequencial, tá? O Confias, ele tem a aplicabilidade a partir dos 4 anos de idade, tá? De 4 a 6 anos, mas pode ser utilizado para crianças e adolescentes em fase escolar, principalmente com indicativo para dislexia, tá? Por quê? Porque a dislexia, ela causa uma alteração neurobiológica, inclusive no processo de consciência fonológica, tá? Então, é um instrumento que eu gosto bastante de usar, tá bom? O Confias, ele vem com as pranchetinhas aqui, que daí você vai mostrando e tal. É bem legal, ele tem as instruções, você tem o caderno de aplicação, você tem o caderno de correção, tá? Então, esse instrumento é um instrumento que eu gosto bastante para utilizar na avaliação da consciência fonológica. Se eu fosse dizer para você assim, Karen, qual o melhor? Não tem o melhor, tá? Não tem o melhor. Mas o Confias, ele é um dos instrumentos muito utilizados. Não é porque ele é o melhor, gente, mas porque ele é muito consolidado e ele é muito conhecido, tá? Não quer dizer que ele é o melhor, tá bom? Você pode comprar direto na editora, na Pearson, em casas de psicólogo, tá? Que vendem testes para psicólogo, porque ele é um instrumento não restrito. Isso quer dizer que a gente pode utilizar tranquilamente na prática neuropsicopedagógica, tá? É um instrumento muito bom, tá? É um instrumento muito bom. Foi o meu primeiro instrumento de consciência fonológica, tanto que esse aqui já é o meu segundo, porque o meu primeiro mesmo já estragou, né, gente? Então, ele tem vida útil também, né? De tanto você abre, olha, lê, dará. Então, esse aqui é o meu segundo kit dele, tá bom? Mas, assim, os cadernos de aplicação, você pode adquirir depois somente eles, tá bom? E aí é mais barato. Depois que você já tem o kit, primeira vez tem que adquirir o kit inteiro, depois que você já tem o kit, os cadernos de aplicação, eles são mais baratos depois, tá? Porque aqui é a folhinha de respostas, tá? Esse aqui eu até peguei no final do ano uma folhinha nova de respostas. Esse aqui é o caderno de aplicação, então vem todas as orientações, gente. É muito simples de aplicar, tá? Vem todas as orientações de como aplicar, tá bom? Vem aqui pra você. Tem os caderninhos. E aqui, o caderno de aplicação. Isso mesmo, as instruções. Ó. E como que você faz a conferência depois, tá bom? Protocolo de respostas. Então, ele é bem fácil de aplicar, ele é bem intuitivo e ele vem com manual também que você vai ler aqui, vai ter todas as orientações da aplicação, como também da correção do teste, tá bom? É bem tranquilinho. Vamos lá. O segundo é um instrumento, não é novo, tá? É novo pra mim, eu adquiri ele ano passado, então eu usei ele poucas vezes ainda, mas eu gostei, tá bom? Eu gostei. Que é da editora Booktoy. A Pearson, ela é uma editora internacional, tá? Ela tem uma fama, um reconhecimento aí internacional. A Booktoy é uma editora nacional, brasileira, tá? Então, a tendência é que os seus instrumentos sejam um pouco mais baratos e acessíveis. E eu comprei esse instrumento justamente para competir ali com o Confias. Só que o que ele tem de interessante? Ele não avalia apenas a consciência fonológica, tá? Ele é o Confiarte, o nome dele, da editora Booktoy.
Ele avalia a consciência fonoarticulatória também. Então, se você tem aquele paciente que às vezes tem uma dificuldade a própria de linguagem mesmo, né, de articular as palavras, ele é um bom instrumento para isso, tá bom? Mas ele vai avaliar a consciência fonológica e a questão da articulação também, tá? Ele também é muito similar ao Confias, no sentido que ele tem aqui o manual de explicação, vem um caderninho de apoio para você mostrar, né, as figuras e tal, ó, veja, ó, como é bem articulatório, ó, pá, tô, para fazer a diferença, né, o P, porque são as mais trocas, né, P, B, D, T, né, F, né, Fá, Vá, F, V, então ele tem aqui, tá bom, esses instrumentos, tem também os caderninhos de aplicação, lá. E ele tem a pranchetinha articulatória, ó, das boquinhas. Por quê? Porque ele é fonoarticulatório. Então, você tem aqui, ó, que letra é essa? Que som é esse, né? Discriminação fonoarticulatória. Então, não é só a fonológica, mas também a parte motora da fala, fonoarticulatória. Eu gostei bastante desse instrumento, tá? E ele tem até o CDzinho dos áudios que toca e tal. É bem legal. Também é bem simples, tem todas as orientações. Esse aqui é da Booktoy, é um instrumento um pouco mais acessível, tá? Por que é mais acessível, Karen? Porque a editora não tem tanta imponência assim como a Pearson, tá? O Pearson é mais reconhecido. Conhecem, né? A oferta da demanda e da procura. Então, ele é mais... O Confias é mais conhecido, tá? Não quer dizer que é melhor. E o Confiarte é um pouco menos conhecido, mas eu gostei também, tá? Esses são os dois instrumentos que eu queria falar para vocês, mas vejam, esses dois instrumentos, eles ainda têm cada um a sua especificidade, tá? Porque o Confias, ele vai avaliar somente a consciência fonológica. O Confiarte, ele vai, junto com a consciência fonológica, a questão também da fonoarticulatória. E o fonoarticulatório é importante para a gente trabalhar, identificar, porque às vezes o paciente não tem a questão da dificuldade fonológica, ele consegue ouvir muito bem, mas ele está com questões articulatórias. Então você vai perceber isso aplicando esse teste e você vai poder fazer encaminhamento para fono, tá? Eu tive um paciente que ele entendia, ele ouvia, ele não tinha o problema da discriminação auditiva, né? E ele não falava, por exemplo, a palavra fogo. Ele não falava fogo, ele falava fodo, fodo. Mas você falava assim, o que você quer dizer? Fodo? Quando você repetia o errado, ele falava, não, é fodo. Porque ele não conseguia falar o G. Isso era um problema de fala, transtorno de linguagem. Aí foi encaminhado para fono, ele fez o acompanhamento com a fono, hoje ele já tá bem desenvolvido o articulatório dele. Então, coisas que a gente não compreende. Por exemplo, não é porque está falando errado, quando você fala com ele reproduz errado, que é discriminação da consciência fonológica. Às vezes é dificuldade fonoarticulatória. Então, por isso que eu trouxe esses dois instrumentos, tá? Karen, preciso ter os dois? Não, não. Se você tiver que optar entre um ou outro, o Confias, porque a gente está avaliando ali a consciência fonológica, tá? Mas os dois são da área da linguagem. Então, eu acho muito legal esses dois instrumentos. Eu gosto bastante. Mas eu falei que ia ter um bônus, né? Então, eu tenho um bônus, não, 2 bônus. E eu queria trazer mais 2 instrumentos de consciência fonológica para você, tá? De indicar também. Pra vocês não dizerem que eu tô querendo vender teste. Não é isso, tá bom? Esse aqui, ó. São 2 instrumentos agora da editora Menon. Por que eu gosto da editora Menon? Vocês viram que ali tem os caderninhos de aplicação naqueles que eu mostrei pra vocês, né? E toda vez que eu acabo, por exemplo, acho que são 20 de cada. Toda vez que eu atendo 20 pacientes com aquele teste, eu preciso comprar mais folha de aplicação. Mais folha de correção. Tá? Porque eu não posso tirar xerox, eu não posso fazer cópia, porque tem direitos autorais, tem licença, você tem que comprar toda vez que acabar. Você não vai comprar o kit todo, tá? Você compra os caderninhos de aplicação. Mas, entretanto, todavia, porém, existe a editora Menon. Eu gosto muito dos instrumentos da Menon, porque são instrumentos validados, reconhecidos, são feitos aí pela pesquisa mesmo, né? Também. Mas a Menon, ela tem os testes, o arquivo em PDF. Então, você faz a impressão
quantas vezes quiser e a sua licença que você paga uma vez não expira nunca, tá? Não expira nunca. E eu queria trazer para vocês então 2 testes para você poder também pensar e conhecer, quem sabe eles vão se adequar melhor aí no seu bolso, tá? Que é esse aqui, ó, teste de discriminação fonológica. Olha, gente, como você imprime, ele é um teste mais simples, tá? Ele é um teste mais simples, mas ele tem aqui, ó, as instruções para você, tá? A primeira folha aqui, que vem a referência bibliográfica, os autores do teste, né? Vem as instruções do teste e aí vem a aplicação, ó, veja, que é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó, faca, vaca, né, ó, pente, dente. Então, tem aqui e ele explica tudinho como você faz. No final aqui, ó, você tem a folha de registro, tá? Então, eu gosto bastante. Quando eu comecei, até antes do Confias, gente, eu usava esse daqui, tá? Quando eu comecei, eu usava muitos testes da Menon, porque eu comprei a licença uma vez só e fazia cópia, imprimia quantas vezes eu precisasse do teste, tá? E também tem a licença dele, você encontra no site Cadernos Menon, tá bom? Cadernos Menon. E também tem esse aqui, ó, também da Menon, prova de consciência fonológica por escolha de figura. Então esse aqui é para quem às vezes não sabe ler, tá? Aí você fala e a criança vai escolher a figura que você falou. Então, ó, tem todas as orientações, toda a aplicação. Então é ele é mais, eu acho ele mais completo um pouco do que o teste de discriminação auditiva, tá? Essa prova de consciência fonológica ela é um pouco mais completa, eu gosto bastante também, tá bom? Os 2 são da Menon. Então, ó, pra quem ia dar 2 testes, já dei 4 aí pra vocês. E esses testes aqui, tá? Você compra lá no Cadernos Menon, mas as orientações e aplicações dele estão aqui, ó, nesse livro, Linguagem Oral, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 2. Lembra que eu falei que a consciência fonológica é da linguagem? É da área da linguagem? Então, ele tá no livro Linguagem Oral. Daí aqui atrás tem todos os testes que eles ensinam, a aplicação, como foi construído o teste, os dados normativos estão todos aqui nesse livro. Então, para você aplicar os testes da Menon, tem que ter o livro e a licença do teste, tá bom? O livro e a licença do teste. Mas, gente, viram como a consciência fonológica é uma área muito importante, que a gente precisa entender, precisa conhecer, precisa avaliar e intervir depois? Então, eu queria trazer esse conteúdo para vocês, porque eu sei que muita gente fica perdido no processo da avaliação, muita gente não sabe que teste escolher, acha que só tem um, acha que só tem outro. Não, tem vários. Então, aproveita, conta para mim se você conhecia esses instrumentos, se você usa algum deles e se você conhece algum outro, né, que avalia a consciência fonológica.